mais um debate aqui na Rádio 88 FM. O tema: batismo por imersão ou aspersão. O que a Bíblia realmente ensina, hein? Entre as diversas práticas existentes no cristianismo, uma das mais debatidas é a forma correta de ministrar o batismo. Enquanto algumas igrejas ensinam que o batismo deve ser exclusivamente por imersão, outras defendem a aspersão como sendo o batismo mais próximo das Escrituras. O que está em jogo não é apenas a quantidade de água utilizada, mas a fidelidade ao modelo bíblico e a profundidade do simbolismo envolvido neste rito tão importante na fé cristã. Aqueles que defendem o batismo por imersão argumentam que a palavra grega utilizada no Novo Testamento significa literalmente mergulhar ou submergir. Além disso, aponto que os relatos bíblicos sugerem essa prática, como no batismo de Jesus, no Rio Jordão e na passagem de Atos 8:38, onde Filipe e o eunuco desceram ambos às águas. Para esse grupo, a imersão representa de forma mais clara a morte e ressurreição com Cristo, conforme descrito em Romanos 6:4. Por outro lado, os que aceitam a aspersão argumentam que a Bíblia não especifica uma forma única para o batismo e que a quantidade de água não é o ponto central do sacramento. Para esses, o essencial é o ato de purificação, e a aspersão tem base em passagens como Ezequiel 36:25, onde Deus promete aspergir água pura sobre o seu povo. Além disso, defendem que o batismo deve ser acessível a todos, incluindo doentes e idosos, que não podem ser submersos. Diante disso, o que queremos esclarecer no debate de hoje é: o batismo bíblico é por aspersão ou por imersão? O que as Escrituras realmente ensinam sobre o batismo? Quero convidar o pastor Felipe, da Primeira Igreja Batista da Fazenda da Grama, para orar por nós. Por gentileza, pastor. Oremos. Poderoso Deus, eterno e amado Pai, nós queremos falar com o Senhor mais este momento, pedindo, Deus, que o Senhor nos direcione, nos oriente, Deus, e que possamos ser iluminados pelo Senhor. Que esse debate possa ser um momento de crescimento para a Tua Igreja. Aqui, Pai, que nós possamos manter, como sempre, o respeito e entendendo as ideias e as visões de cada uma denominação. Mas, Pai, que não venhamos a nos esquecer que o alvo de nossas orações e o nosso alvo é que Cristo seja engrandecido. Toque agora, Pai, na vida de cada ouvinte, seja ele em casa, no trabalho, no carro, que eles possam também ser iluminados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olha, o ouvinte pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta, alguma dificuldade que você tem para entender, já pode mandar a sua mensagem, o seu áudio, e vamos tentar colocar no ar aqui, tá? Bom, está comigo aqui nessa mesa de debates o pastor Rodrigo Machado, da AD Casa com Palavra. Graça e paz, meu querido. Graça e paz, pastor Dário. Bom dia aos nossos amigos ouvintes. Esperamos aqui corroborar com o crescimento de todos os nossos ouvintes com esse tema tão importante. Maravilha. Pastor Lucas Brandão, Igreja Presbiteriana Aliança, bairro Água Limpa, Volta Redonda, com a camisa sempre florida, bem bonita mesmo, bem estampada. Bom dia, pastor Lucas. Bom dia, pastor Dário, graça e paz. Bom dia, pastor Felipe, pastor Rodrigo. Muito bom estar aqui no debate. Rever a Letícia também, que fez um vídeo engraçado lá no Instagram, tava brincando, né, com ela, mexendo com você, né, pastor Dário? Você vê que coisa. E a camisa, o senhor sabe que é em sua homenagem, né? Eu sempre ouvi com camisa bem chamativa para você comentar, mas é uma alegria, um prazer estar com vocês e eu espero poder contribuir no tema e a gente ter um debate bem proveitoso, pastor Dário. Quero lembrar aos nossos ouvintes que nós estamos ao vivo pelo YouTube também, tá? Então você que está participando aí pelo YouTube pode fazer também as suas considerações, as suas perguntas, e os debatedores aqui fiquem com um sorriso bonito para todo mundo olhar para você e falar: que gente bonita que tá ali, né? Bom, vamos lá, vamos começar o nosso debate. O tema é batismo, né?
Eu vou começar pelo pastor Lucas Brandão. Por que não? Hein? O batismo bíblico, meu amigo, é por aspersão ou imersão. O que as escrituras realmente ensinam sobre o batismo? Pastor Dário, eu creio que não há uma doutrina bíblica sobre a forma do batismo, né? Se ele deve ser aspersão, efusão, imersão, se ele deve ser com pouca água, muita água. A doutrina bíblica sobre o batismo é que ele deve ser feito com água e seguindo a fórmula batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ministrado na vida adulta por alguém que crê em Jesus para arrependimento de pecado. Mas eu não creio que biblicamente há uma doutrina dizendo essa é a forma correta, batizem assim. Nós, como presbiterianos, nós batizamos por aspersão, e eu vou explicar isso melhor nos próximos pontos, porque nós cremos que é o que mais se assemelha ao que era praticado nos tempos bíblicos. Mas nós aceitamos tanto o batismo por imersão quanto por aspersão. Bom, tudo bem, mas ainda é só a introdução, né? Só a introdução. Deixa eu me apresentar aqui o pastor Felipe, né? Pastor Felipe, ele orou por nós, mas não o apresentei. Ele é da Primeira Igreja Batista da Fazenda da Grama. Tudo bem, pastor Felipe? Prazer em tê-lo aqui, viu? Desculpe prazer aí, todo viu? meu, sem problemas, né? Prazer estar falando com vocês e que Deus continue abençoando aí esse debate que já está em andamento. Já tem andamento. E aí? O batismo bíblico é por aspersão ou imersão? O que as escrituras realmente ensinam sobre o batismo, hein? Então, eu já penso um pouquinho diferente, né? Na verdade, nós batistas, nós afirmamos categoricamente que o batismo, ele é por imersão, né? E eu quero destacar aqui, pelo menos para a gente poder começar, 4 pontos muito importantes aí a respeito do batismo. O primeiro, óbvio, a palavra batismo, né? A palavra batismo significa literalmente mergulhar, imergir, submergir, né? Então nós já temos essa ideia de batismo por imersão até mesmo na palavra. Um segundo ponto importante também é o simbolismo do batismo, né? Que nós entendemos que é uma morte, um sepultamento e depois uma ressurreição. Né? Inclusive Romanos 6, 3 e 4 diz, né? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, ou seja, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Para nós entendemos que esse sepultamento, né, a gente pode representar na forma de imersão, né? Terceiro ponto importante também é porque os batismos bíblicos, ao contrário do que o pastor Lucas falou, na nossa compreensão, é que o batismo bíblico ele é sim por imersão, como por exemplo o batismo de Filipe e o eunuco, que diz lá em Atos 8:38, desceram ambos à água, né? Tanto ele, Filipe, quanto o eunuco, né? E se o batismo fosse ali por aspersão, na nossa compreensão, deixando claro isso, seria desnecessário dizer que eles foram até a água, né? A gente poderia falar também sobre Jesus, que logo entrou e saiu, mas eu vou deixar isso para um outro momento. Mas o quarto e último ponto é que os relatos também da igreja primitiva e o próprio batismo judeu deixam a entender para nós que o batismo ele era por imersão. Tertuliano, Justino Mártir também, nos seus escritos, né? Inclusive o primeiro escrito sobre o batismo foi antes do Concílio de Nicéia, ali em 325 depois de Cristo, e ali o batismo era por imersão já. Né? Se falava sobre o batismo por imersão como simbolismo, inclusive ele cita também, Tertuliano cita, que as águas também representavam o Espírito Santo que pairava sobre a face das águas. Né? Nesse escrito ele falou o seguinte, 2 coisinhas. Ele criticou uma pessoa que chamava Quíntila, que defendia o batismo por aspersão, ele foi criticado, e também falou que dessa forma o ser humano, sem muitas aparências de água, na simplicidade das coisas, desce na água e banhado, enquanto são pronunciadas algumas palavras, ressurge mais puro. A gente pode ainda falar do Yom Kippur, sim, e a gente pode falar de outros pontos também. Certo. Né? Mas assim, só para finalizar, eu queria afirmar que o batismo, então, na nossa compreensão, ele é por imersão, né? Seja no significado da palavra, seja nos exemplos bíblicos, seja nos relatos da história primitiva ou nos anais da história judaica, o batismo sempre foi, sempre é, sempre será por imersão. Bom, enquanto o pastor Lucas Brandão pede ajuda aos universitários presbiterianos, calvinistas a também... A resposta já está pronta aqui, pastor Dário. Eu quero deixar ouvir, o pastor Rodrigo falar, mas depois... Quero ouvir o pastor Rodrigo Machado. E aí, o batismo bíblico é por aspersão, por imersão? O que as escrituras realmente ensinam sobre o batismo, hein? Pastor Dário, eu estou aqui para defender o meu ponto de vista
bíblico e institucional. Certo. E para isso, eu encontro nas Escrituras respaldo para dizer que tanto imersão quanto aspersão são batismos validados pelo cânon bíblico. Interessante, então, hein? O meu ponto de vista aqui hoje é defender que tanto imersão quanto aspersão são bíblicos. Porque o importante não é o método, como o pastor Lucas Brandão falou, não é a quantidade de água, nem como essa água é derramada, seja por aspersão ou efusão, ou imersão bíblica. E depois a gente vai falar aqui sobre, o pastor falou etimologicamente a palavra batismo. Nós vamos também aqui pegar alguns dicionários, eu vou citar algumas fontes bíblicas. Mas para começar, tem um livro que é chamado Didaquê. E se o ouvinte quiser também aí observar, só você ir no Google, na Wikipédia, que é a enciclopédia livre, e digitar Didaquê. Didaquê vai falar para você o que significa a palavra, e logo embaixo o conteúdo vai dizer assim, que numa questão polêmica quanto ao batismo, os pais da igreja ensinavam, primeiro águas correntes, não tendo águas correntes, águas paradas. É um outro debate. Não tendo possibilidade de ser por imersão, faça-se por aspersão. Entendo. Como pastor da Assembleia de Deus Casa com Palavra, eu batizo por imersão. Porém, casos excepcionais, eu faço o batismo por aspersão. Pastor Lucas, aos pastores presentes, mas eu quero direcionar essa pergunta mais ao pastor Lucas também. Se a quantidade de água fosse um critério essencial para a validade do batismo, por que não há nenhum mandamento explícito na Bíblia, hein? A questão é exatamente essa, pastor Dário. E eu vou brincar que o ônus da prova está contra quem acusa o batismo por aspersão, por efusão, está errado. E aí você vai encontrar muito respaldo naquilo que o pastor Felipe tentou usar como argumento, ou usou como argumento, que é a questão grega da palavra, que não significa só imergir ou submergir. Se a gente for olhar os comentaristas gregos, inclusive alguns batistas, admitem que essa palavra, as palavras no grego do Novo Testamento para batismo, elas podem também significar aspergir ou lavar com água e não na água. Então a gente teria aí a possibilidade de debater muito essa questão da palavra. Entendo. Que é talvez, para os batistas, pelo menos na minha visão, o argumento mais forte que eles usam em defesa da exclusividade da imersão. Porque para mim qual é o problema? Se você cria uma doutrina que só uma forma é válida, ou seja, a imersão, você anula todos os batismos que não foram por imersão. E aí a gente entra num outro problema que talvez a gente vai falar mais à frente, que é a prática do rebatismo. É você obrigar crentes que foram batizados por aspersão numa igreja bíblica, evangélica, terem que submeter novamente ao batismo, na minha visão, por uma questão só denominacional. E aí eu queria, nesse interim, perguntar e colocar para o pastor Felipe. Ele usou o texto de Romanos e ele usou a analogia do batismo ser sepultamento. E usa-se muito essa analogia, mas Cristo não foi sepultado submergindo na terra, né? Porque o sepultamento da época de Jesus não é como a gente está acostumado, que é, como a gente brinca, 7 palmos debaixo da terra. Ele foi colocado dentro de uma caverna, né? Um tipo de gruta. Então eu queria que o pastor Felipe explicasse se ele acha que essa é realmente uma boa analogia, usar a ideia de sepultamento de Cristo para batismo. Pastor Felipe, com relação à palavra do pastor Lucas, o que você tem a dizer? Na verdade, é assim, a gente tem falado muito aqui a respeito de traduções, né? Hoje, se a gente for usar a tradução mais aceita pelos teólogos gregos, a tradução do grego, a palavra imersão, eu vou até falar isso um pouquinho mais à frente também, ele aparece 77 vezes. Esse simbolismo, eu poderia responder a sua pergunta levando a outra pergunta, né? Porque a ideia realmente não era um batismo, ou melhor, não era um sepultamento a 7 palmos, mas ali mostrava que a pessoa morreu, ela tinha todo um sepultamento ali, que seja através das grutas, mas depois ela ressurgia. Como ficaria, então, só o molhar da cabeça? Eu poderia responder a sua pergunta... porque aí, para nós, o batismo não tem exatamente significado. Ele tem muito mais significado de lavagem e purificação, sim, do que de morte e ressurreição. Mas ali nós não temos, como você mesmo citou o grego, nós não temos as palavras rantizo, nós não temos a palavra echeo ou echeo, nós não temos, que esse sim seria uma aspersão. Nós não temos, né? E se você for olhar...
a gente não tem como, da mesma forma, dizer não tem a palavra trindade na Bíblia. Não tem. Mas nós sabemos, vendo ali muito facilmente, que é a trindade. De igual forma, apesar de não ter nenhum relato dizendo é obrigatório que o batismo seja feito dessa forma, nós vemos que desde os judeus, inclusive o batismo dos judeus até hoje é por imersão. Eles têm também o ritual de purificação, que a gente pode falar em outro momento. Todos os ritos de purificação do judaísmo é por aspersão. Não todos, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Não são todos, não. Inclusive, o ciclo menstrual da mulher são 3 vezes que ela é submersa na água. Tem purificação de pratos e talheres, que até isso eles fazem, se não for feito por judeus. Eles imergem 3 vezes na água também. É só buscar um pouquinho sobre a parte do Yom Kippur. A gente vai falar um pouco mais à frente. Tá? Mas só respondendo, se nós tivéssemos essa ideia de que não é necessário imergir na água, eu queria que você me respondesse ou qualquer outro então vamos deixar o pastor Lucas respondendo já. Por que Filipe... Pastor Rodrigo já está ali, ó. Por que Filipe precisou chegar até as águas para poder batizar o eunuco, sendo que ele estava fazendo uma viagem longa? Ou seja, ele tinha água consigo. Por que não usou um copo de água ou um cálice de água, mas sim esperou chegar até as águas, muitas águas? Aí você tá fazendo uma dedução de que ele tinha água, né? Você tá supondo, e eu entendo a sua suposição, numa viagem longa a gente pode supor, mas a gente parte de uma suposição. Ele cruzava 3 países. A gente não sabe há quanto tempo ele estava viajando, a gente não sabe como é que estava o estoque de suprimentos dele, para afirmar que realmente ele tinha água, e ele não usou essa água, porque ele não queria batizar com pouca água, e ele precisou parar em um rio. E ali a própria questão do grego não dá a certeza de que ele foi imerso. Ele pode ter chegado, como acontecia em alguns rituais do judaísmo, que eram por aspersão, a pessoa entrar no rio ou num lugar de água e ainda assim, com os pés na água, molhar-se só a sua cabeça. Então, assim, eu acho que existe uma dificuldade no seguinte: quando a gente faz uma boa exegese, e a gente vai buscar, como a gente está buscando aqui no grego, a gente vai identificar que algumas palavras, como em qualquer idioma, elas não têm um significado só. Elas têm vários significados. E aí, qual é o segundo passo, quando eu tenho mais de um significado? É tentar entender no contexto qual daqueles significados, se ela tem 2, 3 ou 4, se aplica melhor. E dentro das palavras que são usadas para batismo, a gente não tem no contexto nenhuma afirmação firme que vai dizer, não, o significado único que cabe aqui é imergir. O pastor Rodrigo, ele está aqui só no equilíbrio dos dois aqui, das duas posições. Mas eu quero perguntar ao pastor Rodrigo Machado, porque Jesus repreendeu, pastor Rodrigo, os fariseus por imporem tradições humanas, como se fossem mandamentos. Será que a exigência de uma única forma de batismo não poderia ser vista como uma tradição em vez de uma doutrina bíblica? Pastor, eu entendo que sim. Eu acredito que todos nós que aqui estamos acreditamos que o ato é imprescindível para a iniciação do cristão em uma comunidade local. Seja por aspersão ou imersão? Sim. Então, o ato a gente jamais vai discutir aqui. Claro. Porque é importante, é imprescindível para o cristão ser batizado. Cristo deixou isso bem claro. Crer no Senhor Jesus, ser batizado. E o batismo não salva, deixo claro, para ninguém pegar uma palavra aleatória e falar que o pastor é galacionista, não. A gente não é salvo por aquilo que faz. Sim. O batismo não salva, mas o salvo é batizado. O salvo é batizado, é verdade. E eu entendo que eu estabelecer uma condição para que o ato seja feito, eu limito a possibilidade de algumas pessoas, em determinadas condições, a não poderem participar desse ato. Nós vamos aqui, algumas pautas do debate, perceber que nem todos têm uma condição física ou psicológica para ir até um tanque. Sim. E aí eu vou restringir essa pessoa. Só que eu não faço isso porque eu sou bom. Eu faço isso porque, analisando, os textos, eu estou aqui com o dicionário de Wycliffe, que é um dicionário muito conhecido. Na página 282... o Wycliffe, ele vai falar sobre a palavra batismo, que é bapto ou baptizo, e ele vai falar exatamente que a primeira palavra é mergulhar, a primeira palavra é imersão. Sim. Eu sou imersionista também. Significado mais comum dessa palavra. Mais comum, porém não é o único. Entendo. Se você pegar o Lexo de Strong,
Strong já é mais tendencioso a ser imersionista. Porque ele fala de lavar mergulhando. Ele fala de purificar mergulhando. Ou seja, a ideia de Strong no seu lexo é imersionista. Só que se a gente pegar presbiteriano, Charles Hodge, é isso que se pronuncia? Sim. Que eu sou ruim de pronúncia. Ele vai falar exatamente que a aspersão, ou lavar, ou molhar, também é incluída em baptizo ou em bapto. Entendo. Então, o que eu penso é, eu não posso colocar uma tradição sem ter um texto explícito. Porque para eu fazer doutrina, eu preciso ter 3 textos. Eu não tenho 3 textos que falam exatamente como. Nós temos aqui o eunuco de Candace, que ele citou. Mas nós temos as 3.000 almas do dia de Pentecostes. O que é mais importante, a fórmula, o método ou o ato? Então, analisando, né, o grego, porque tem o grego clássico, tem o grego koiné, e o grego koiné, ele dá essa possibilidade para a gente entender que não é apenas imersão. Também poderia ser aspersão. Entendo. Então, eu não posso fazer de um entendimento meu linguístico uma doutrina. Olha, uma coisa também que eu gostaria de acrescentar aqui, quero ouvir vocês, porque eu sei que tem muitos ouvintes que foram batizados por aspersão e chegam a outra denominação que só aceita batismo por imersão, eles são preteridos. Não podem participar da ceia, não podem se tornar membros da igreja. Pastor Felipe, o senhor acha isso justo? Então, pastor, talvez a dificuldade esteja justamente na pergunta. Né? O cristianismo não se trata do que o pastor A ou B acha justo. Né? Acho que todos nós concordamos com isso. Né? Amar o inimigo é uma coisa muito difícil. Eu acho que se você perguntar hoje, levantar uma enquete aí, quantos amam os inimigos? Eu creio que pouquíssimos, raríssimos seriam, mas é um mandamento. E nós vemos dessa forma, nós batistas, né? Não se trata do que eu acho, seria muito interessante, né? Seria muito interessante, como o próprio pastor falou, a respeito de, olha, existe uma possibilidade de que possa também significar outra coisa. Ela até pode ser usada em outro contexto. Ok, mas o próprio pastor disse também que para fazer uma doutrina, na visão dele, precisa de pelo menos 3 textos que afirmem isso. E nós não temos nenhum texto, falando sobre o batismo por aspersão. Nós temos momentos de aspersão, sim, principalmente no Antigo Testamento. Eu tenho certeza que vão citar textos do Antigo Testamento, mas como batismo, não. E não, que pastor fique Rodrigo, claro, que fique não tem claro. nenhum texto? Só para eu finalizar aqui, para eu não perder meu raciocínio, tá? Ficar claro aqui pra gente que uma coisa é tradição. Para nós cristãos, o batismo não é tradição. É uma ordenança. Não é um sacramento. Para nós batistas, não é um sacramento. Mas é uma ordenança. Se eu precisasse, como o pastor Lucas falou, ir até a água, para deixar os pés na água, para pegar um pouquinho de água e jogar água na cabeça, olha, sinto muito, não faz muito sentido. Até porque, como foi falado, mas é porque você está deduzindo. Olha, nós deduzimos, olhando as escrituras, não que a faz Trindade... muito sentido na nossa cultura. Nós não temos numa a Trindade. cultura onde isso era prática. Por exemplo, em ritual de purificação judaico, Então, você fazer isso. Exato, você olha entrar só. dentro da água e molhar só a cabeça. Mas olha só o que você acabou de falar. Era um ritual judaico de purificação. Mas e o nós cristianismo, ele herda muitas referências da onde, Sim, pastor Felipe? mas nós temos também no ritual judaico a imersão. Esse é o ponto que a gente vai chegar um pouco mais à frente. Eu não quero pular as perguntas, as etapas, né? Porque senão a gente baralha tudo aqui. Deixa eu Pastor só fazer Rodrigo. uma pergunta, pastor. Fica à vontade. E isso aqui é a função do Lucas. Muito obrigado, pastor Eu Rodrigo. não sou aspersionista apenas, eu sou também imersionista. Sim, Mas sim. é porque eu quero, né, ajudar o ouvinte também a ter uma A compreensão entender macro. isso. Quando você lê Atos 16, de 30 a 34, é o terremoto, onde o carcereiro vai lavar as feridas de Paulo e de Silas, e naquele mesmo ato, ele é batizado. Então eles foram procurar um rio, uma piscina à meia-noite? Deixa eu te ajudar na sua Muito pergunta, bem. no que você já falou, pastor Rodrigo. O senhor comentou numa das suas falas também sobre os quase 3.000 conversos na primeira pregação de Pedro. E esse é um desafio que os batistas não conseguem explicar. Aonde você achar a água em quantidade e como uma equipe
apostólica pequena, você batizaria por imersão milhares de pessoas. Então aí você tem dois desafios que são difíceis. Eu nunca pensei sobre de você isso. responder. Eu nunca pensei sobre isso, não, viu? Então, mas interessante, hein? Essa pergunta, dizer que os batistas não conseguem responder, é assim, de repente, com os batistas que o pastor acabou conversando, talvez se esquivaram ali, tá? Mas isso eu posso dizer que é uma crença de quase todos nós batistas. Quando fala batista, a gente tem até um problema também que a gente tem que explicar. Assim como na presbiteriana, Sim. nós temos um leque enorme de batistas, né? Então eu tô dizendo dos batistas tradicionais, tá bom? Porque aí a gente tem Vale das Bênçãos, Independente, Reformados e mais um monte aí, tá? Mas os tradicionais, nós cremos que o batismo ali, né? Eles foram, creram e batizados, o batismo do Espírito Santo. Ali não é a imersão simplesmente, eu vou jogar ali na água. Ali, grande parte dos batistas creem que o que está dizendo ali é o batismo do Espírito Santo. Inclusive, quando Paulo vai pregar depois em um outro lugar, que agora me fugiu a memória, eu posso buscar aqui, ele chega, mas como é que vocês foram batizados? Fomos batizados na água. E aí o que ele diz? Não, mas vocês precisam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele ali faz um novo batismo. Esse batismo é o batismo do Espírito Santo. Não é uma segunda bênção, mas ali foi feito apenas um ritual. E Paulo vai lá depois, então, e faz o batismo novamente. Isso é interessante, inclusive. Eu gostaria que explicasse melhor aí. Mas aí você deduz, então, que ali eles foram batizados só com o Espírito Santo e que num outro momento, que a Bíblia não relata, mas você está deduzindo, você pode deduzir, a gente pode. Eles foram, então, para um lugar, para um tanque, para um rio e foram batizados, é isso? É isso aí? Exatamente. Não há necessidade... não foi no momento ali, os 3 mil? Não há necessidade. Olha só, vamos conversar, vamos pensar bem. É uma dedução profunda. Nas nossas igrejas, a pessoa se converte e a gente batiza em cima dela no mesmo momento. Mas tinha classe de batismo naquela época? Não, tinha preparação? Me fiz entender. Paulo ficou por vários meses pregando em localidades. Você sabe disso. O ouvinte talvez não, mas você sabe. Você está fazendo uma comparação de tempo de um tempo muito diferente. Vocês fizeram de uma igreja que tinha uma estrutura para uma igreja nascendo. Mas vocês fizeram uma comparação de que no Brasil há muitas águas e em outros lugares não. Eu não falei disso. Foi falado aqui. A gente está falando de uma região desértica. Eu estou dizendo de tempo. Vamos na Bíblia, gente. Só para a gente entender. Atos 2:38. Orientou-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então esse texto aqui para mim deixa claro que no dia de Pentecoste eles não foram batizados apenas com o Espírito Santo. Foram batizados com água, sim. Com água também. Então eu estou lendo um texto aqui, sou imersionista, pratico o aspersionismo, porém biblicamente eu preciso ser equilibrado no meu comentário. Então, esse texto aqui, até a versão que eu li, se vocês quiserem pegar outra versão, é a King James atualizada, mas não vai modificar muito, pegar corrigida fiel ou NAA. Vocês aceitam uma pessoa que chega nas suas igrejas com o batismo por aspersão? Vocês aceitam esse batismo ou batizam novamente? Batizamos novamente. É mesmo? Os batistas não têm a prática de receber membros que são batizados por aspersão. E vocês, presbiterianos? Eu, pastor Dário, no dia 13 de janeiro de 2011, eu fui batizado pelo pastor José Luiz, da Congregacional aqui de Volta Redonda. Sim. Fui batizado por imersão. Por imersão. E graças a Deus, de uma forma coerente, eu não precisei ser batizado de novo. Como recebo muitos irmãos, Assembleia de Deus, batistas, igrejas pentecostais, que batizam por imersão. E qual é o nosso critério como igreja? Se ele foi batizado numa igreja genuinamente evangélica, que prega a palavra, que ensinou sobre Cristo, ele não precisa ser rebatizado. Pastor Rodrigo. Nós só rebatizamos vindos de seitas. Entendo. Agora, de uma igreja bíblica, não. Eu corroboro da fala e do pensamento do pastor Lucas nesse sentido. Nós não praticamos o rebatismo para igrejas co-irmãs. Podemos até ser de matrizes teológicas diferentes, porém, se é uma igreja bíblica, uma igreja saudável, nós não praticamos o rebatismo. Isso tanto por aspersão quanto por imersão. Porém, se vem de uma seita, se é um sectário, nós ensinamos o princípio bíblico verdadeiro e aí nós rebatizamos a pessoa que vem de uma seita. Né? Por exemplo, falando nisso, o Ellen White ensinava que a pessoa, quando desviava e tinha que voltar, ela tinha que ser rebatizada. Agora você imagina em alguns contextos que a pessoa, num ano, ela sai da igreja 5 vezes e volta 5.
Ia ser muito batismo, né? Bastante. Então, com relação a rebatismo, nós só rebatizamos quando a pessoa ela vem de uma seita e aí a gente acha por bem fazer o batismo. Bom, tudo bem. Olha, os nossos ouvintes já mandaram aqui diversas perguntas ou considerações. Vou pedir para a Letícia Dantas colocar quem aí, Letícia, para falar em primeiro lugar. O Júlio César Nunes. Bom dia, meu amigo. Bom dia, povo de Deus e pastores debatedores. Júlio César Nunes, da Ponte Alta. Graça e paz a todos. A Bíblia cita alguns textos sobre o batismo por imersão. Entre essas passagens está o batismo de Jesus, citado em Mateus, Lucas e Marcos. E é citado em uma profecia, digo em profecia do profeta Ezequiel, em Ezequiel 36, 25, uma purificação, ele fala sobre bênção e purificação de pecados. No Antigo Testamento não se fala em batismo, fala de rituais de purificação. Então eu pergunto, batismo por aspersão não seria uma criação humana? Ou até mesmo uma interpretação equivocada do texto do profeta Ezequiel? Por favor, pastores debatedores formados em teologia, me mostrem base bíblica para o batismo por aspersão. Por favor. Com a palavra, pastor Lucas Brandão. Quero agradecer a participação do irmão Júlio. Tem uma bela voz, ficou legal aqui na rádio. Fala muito bem. Fala muito bem, muito eloquente. Quero agradecer a participação dele. Bom, pegando os pontos que ele falou, ele citou Ezequiel 36, 25, que fala de aspersão, né? O texto diz, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Esse é o texto que ele citou. Ele cita uma outra coisa que é o batismo de Jesus. E aí é uma afirmação corriqueira de quem é imersionista nesse sentido de só crer que a imersão é válida, dizer que Jesus foi batizado por imersão. Agora, eu gostaria que fosse provado no texto bíblico isso. Porque quem é que realiza o batismo de Jesus? João Batista. João Batista batizava por imersão? Ah, mas ele estava no rio. João Batista seguia qual linha? Ele era o último profeta, ele foi o último profeta da antiga aliança. A gente tem como no texto afirmar que ele estava imergindo as pessoas ali? Isso está claro no texto? E aí eu deixo aí, se o pastor Felipe quiser responder, ele pode responder. À vontade. Obrigado. Na verdade, eu não podia deixar passar, né? Às vezes a dificuldade é porque quem batizou Jesus foi Batista, né? Então a gente sabe que foi por imersão, né? Aí a piada tá pronta, né? Deixa eu descontrair um pouquinho, bom, né? Claro. Tá Mas certo. a ideia, né, de muitas águas e o próprio batismo como sepultamento, como nós vemos, e eu preciso deixar isso muito claro, até mesmo para os ouvintes, né, que nós, por mais que nós façamos sim um rebatismo, se é que a gente pode usar essa palavra no sentido de quem vem para as igrejas batistas por aspersão, mas nós não duvidamos da conversão do mesmo. Tá? Isso fique muito claro. Nós sabemos, inclusive, que um convertido, independente do batismo ou não, se ele é verdadeiramente convertido, ele é salvo, como o ladrão da cruz. Sim, mas só que você não acha que ele fica um tanto indiscriminado dentro da denominação? Vamos lá. Eu vou chegar nisso. Mas só para finalizar primeiro, senão eu me perco aqui e não respondo nenhum nem outro. Tá, né? fica à vontade. A ideia é que o batismo de Jesus, ele foi feito em muitas águas. E a ideia é a ocultação do morto. Quando o pastor falou a respeito da gruta, é a mesma coisa. Alguém que morre tem a ocultação do corpo, independente se é debaixo da terra, se é numa gruta. Agora, molhando só a cabeça, na nossa interpretação, volto a dizer, com muito respeito, nós não conseguimos ver essa ideia de ocultação do cadáver, do morto, para depois ele ressurgir como ele ressurge ali das águas. Já a questão de ser preterido, não. Pelo menos na minha experiência, não tem alguém ser preterido. Porque se alguém chega lá com algum outro tipo de problema, a gente não abraça e tudo mais. Quanto mais um irmão em Cristo. A única questão é que, para você se tornar membro de qualquer denominação,
você deve andar de acordo com aquela denominação. Se escolheu ir, né? Perfeito. Lá, então ele não vai ser preterido, muito pelo contrário. Eu tive, inclusive, o privilégio no ano passado de fazer isso com um irmão que veio de uma outra denominação, irmão em Cristo, homem de Deus, mas que ele entendeu a importância do batismo por imersão. Você respondeu ao Júlio César? Sim, e aí eu achei interessante, vou dar uma alfinetada. O pastor Felipe é meu amigo aqui, né? Mas quando eu falei que a analogia de sepultamento não era boa, agora ele mudou de sepultamento para ocultar, né? Porque eu disse para ele que, não tô dizendo que ele falou isso, mas geralmente os irmãos batistas vão dizer, não, a gente tem que ser sepultado com Cristo no batismo. Então Cristo, né, foi submerso e imergiu na ressurreição. E aí, como eu peguei nesse ponto, agora ele usou a palavra ser ocultado. Então houve uma mudança na palavra aí. É só uma explicação. Não, foi uma mudança na palavra para corroborar com uma ideia. Certo, e aí eu coloco o ponto pro Júlio, que muito possivelmente, Júlio, João Batista batizava por aspersão. Nós temos até uma lógica nisso. Haviam multidões que o seguiam no deserto. Aí você pensa em cada pregação o trabalho que o pobre João Batista ia ter de imergir pessoa a pessoa que se convertia com a sua mensagem. Então, assim como você pode deduzir ou inferir que ele batizava por imersão, é muito possível João Batista, que era filho de sacerdote, que vinha de uma linha judaica, aonde a maior parte dos ritos de purificação eram por aspersão, batizava também por aspersão. Quando eu digo assim, não, Jesus foi batizado por imersão, nós não temos prova bíblica disso. E aí é o ponto que eu, por exemplo, não tenho problema nenhum com imersão. Se alguém foi batizado, eu fui batizado por imersão. Sim. Eu acho um batismo bacana. Nós praticamos a aspersão, mas foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá tudo ok. Pastor Dário, fala, pastor Rodrigo. rapidamente. Sim. Eu entendo que o batismo de Jesus foi por imersão. Certo. Eu entendo. Eu acredito que esse texto aqui alguém possa interpretar como eu. Vamos lá, Mateus 3:16 diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Esse saiu da água, na minha compreensão bíblica e do que eu estudei, é exatamente o ato de imergir. Alguém vai falar, mas esse saiu da água é quando ele saiu do Rio Jordão. Alguém poderia fazer essa exegese. É cabível também. Eu não vou falar que eu sou detentor de uma verdade absoluta. Mas quando eu olho esse texto e saiu da água, eu entendo, eu vejo essa cena. Jesus sendo imergido e voltando à tona. Isso é minha exegese, minha interpretação bíblica olhando esse texto. De todos nós batistas. O Daltim do Dom Bosco, aqui em Volta Redonda, ele mandou até a foto da sua filhinha linda e diz o seguinte: pastor Dário, minha filha usa aparelho para respirar e não pode ser batizada por imersão. Foi batizada por aspersão. E aí, em quem acreditar? Ela foi batizada ou não? Ela é especial. E aí a questão, eu vou deixar o pastor Felipe, se o batismo dela foi válido ou não. Foi válido ou não, pastor Felipe? Então, é o que eu falei agora há pouco, né? Às vezes as perguntas vão entrar no sentido de mas é certo ou não é certo num contexto que a gente tem ou numa visão que a gente tem brasileira, talvez até mesmo para poder ficar um pouco mais bem com o ouvinte, parecer assim, vou usar um politicamente correto, mas eu fico com as escrituras. O batismo, ele não é o que salva. Mas o pastor Felipe, desculpe cortá-lo, Okay. Mas como que a menina vai entrar numa piscina, num tanque batismal com os aparelhos que ela usa? Não teria condições de acontecer. Então, vai deixar ela sem ser batizada? Volta a citar o ladrão na cruz. Ele não teve também, não teve a condição. Jesus poderia ter feito ele sair de lá? Poderia. Ele tinha poder para isso, tem poder para isso. Mas não era, o batismo em si ele não é o necessário. A ideia, a gente vai finalizar até falando sobre isso, eu creio, mas a ideia é que Jesus, Deus, ele muito mais do que um rito, ele olha o coração. E ele vê o coração e a intenção. Ele não vai de forma nenhuma negar uma criança, ou especial ou não, uma pessoa que foi batizada por aspersão, por imersão. Eu até busquei alguma que batize por efusão, confesso que eu não encontrei. De forma alguma ele vai negar isso. Agora, impor. A ideia é porque não é o ato que salva. O que salva é Jesus Cristo. Você pensa assim, pastor Rodrigo? Você pensa dessa forma? Não, eu acredito que
Se a pessoa ela tem o desejo de batizar, Sim. eu não posso colocar uma restrição, porque eu tô falando do pastor Rodrigo, a instituição, a comunidade local que eu pastoreio, tem um entendimento bíblico, como eu estou tentando mostrar aqui, que tanto a imersão quanto a aspersão são bíblicas, que não é a forma e é o ato. Então, em uma situação como essa, eu batizaria por aspersão. Por aspersão, né? Eu já tive, eu vou falar privilégio, de batizar alguém no CTI por aspersão. Sim. Porque Já a pessoa, aconteceu isso comigo a também. pessoa não tinha condições, dias depois a pessoa veio a óbito, Sim. mas era um desejo, da ardente pessoa de ser batizado. E eu disse, por que eu vou impedir? Olha, tem um irmão adventista, o Pedro, ele está lá em Juiz de Fora, está nos ouvindo, e pede para fazer uma pergunta para o senhor, pastor Rodrigo. Sim. Ele diz, o pastor falou que Ellen White diz que todas as vezes que a pessoa volta para a igreja tem que se rebatizar. Qual livro ele leu isso? Eu vou Você pesquisar aqui e já falo E para passa ele pra o ele. livro, tá? Da minha Tá. fonte bibliográfica. Tá joia, tá bom. Bom, gente, vamos dando sequência aqui. Eu sei que os pastores, a denominação batista, ela tem uma visão missionária muito ampla, né? Assim como outras também. Mas vamos lá, pastor Felipe. Em algumas regiões do mundo, onde a água é escassa, cristãos não poderiam ser batizados por imersão. Isso significa que o batismo deles seria inválido, hein? Vamos lá. Primeiro, até essa madrugada eu mandei, né, uma foto pro pastor Lucas Brandão, como ele disse, nós somos amigos, né? Ele até falou assim, quando a gente entrar lá, esquece que a gente é amigo. Agora, mas depois a gente volta. Quero Quando ouvir você acabar, a também. gente A gente volta à volta, amizade. abraça, tá tudo certo. Eu mandei uma foto pra ele de um lugar na África, onde o batismo... É um lugar que também não tem água. E como que eles fazem o batismo por Como? imersão lá? Como? Eles cavam, fazem como se fosse uma cova, colocam um plástico grosso e esperam o momento da chuva. Quando a chuva vem, o pastor vai lá e faz o batismo. Não seria da mais forma fácil tranquila. fazer por aspersão? Ah, tudo bem, com toda certeza seria mais fácil, mas na nossa compreensão não seria bíblico, né? Inclusive, no Didaquê, que o pastor citou, menciona a aspersão no Didaquê somente em uma exceção quando não havia água suficiente para imersão. No nosso contexto aqui no Brasil, isso é raríssimo você achar, de repente, um lugar que não tenha água. E eu estou dizendo no nosso contexto. Mas no mundo, como nós somos missionários e tudo mais, nós sabemos que pode sim haver alguns lugares com menos água. Mas se não há água nenhuma, não há como viver. Não faz o menor sentido. Então, às vezes, algumas perguntas podem ser um pouco capciosas, mas se a gente for parar a olhar com a base mesmo na liturgia, inclusive apostólica, nós vamos ver que o batismo ele sempre foi por imersão. Pastor Felipe. Muito obrigado, viu, pastor Felipe, pastor Lucas. Pastor Dário, eu acho que o problema maior é o caso que a gente já citou antes, né? Do irmão que até compartilhou da sua filha. Eu acho muito complicado, sendo que a gente não tem uma doutrina expressa, eu privar uma pessoa que quer se batizar, quer ser parte do corpo de Cristo, né? E lembrando que numa igreja batista, se ela não batizar, ela não é membro da igreja, ou seja, ela teria que passar, se for um caso de uma pessoa deficiente, que não pode ser imergida, ela vai passar a vida inteira, talvez, sem ser nunca membro da igreja oficialmente. Sim. Eu acho muito complicado você privar quando não há uma doutrina expressa. Entendo. Porque muitas coisas a gente pode ter a nossa visão denominacional, a gente pode achar. Agora, formular a doutrina onde a Bíblia não é clara é muito complicado. Difícil, né? Eu tenho, por exemplo, uma visão escatológica. Agora, eu não vou dizer, não, ó, só essa visão está certa e todas estão erradas. Por quê? Porque a Bíblia não embasa isso. E o batismo entra nesse ponto. A questão climática a gente pode superar, como o pastor Felipe falou? Pode, mas e uma pessoa que vai viver 70 anos, 80 anos, membro de uma igreja e nunca vai poder se batizar por uma condição física, porque a única forma que a igreja aceita é imersão. Eu oro para que uma pessoa que está numa igreja dessa procure outra igreja, que eu acho que vai ser o melhor caminho para ela. Pastores que participam aqui do nosso debate, vamos ouvir o Renato Ferreira, da Vila Americana. Vamos ouvi-lo. Bom dia, Dário. Bom dia, Letícia. Bom dia. Vou fazer uma pergunta. Uma pessoa que foi batizada por pressões do pai e da mãe, esse batismo é válido? Ou uma pessoa que quer tocar na igreja, e para tocar na igreja, para estar no altar, tem que ser batizado. Esse batismo é válido? Por quê? Eu conheço uma pessoa que ela batizou porque queria tocar na igreja. Resumindo,
hoje ela não tá na igreja, né? Ficou em crise de a reabilitação, tal. Ele até tentou voltar para a presença de Deus. Só que na hora de batizar, o pastor falou que não podia batizar de novo, porque ele já tem sido batizado, mas quando ele batizou porque ele queria tocar na igreja, mas não foi um batismo que o Espírito Santo tocou nele, sabe, para passar pelas águas. Eu quero saber, precisa batizar de novo ou não batizar? Quem é o primeiro a responder, hein? Agora eu queria ouvir a resposta do pastor Lucas. Pastor Dário, só um minuto. Deixa ele responder, mas é porque fizeram a pergunta para mim. Sim. No próprio site da igreja, adventista.org, tem essa explicação sobre o rebatismo. Então, né? O ouvinte que me fez a pergunta, o Pedro, para ele olhar o site da igreja, adventista.org, porque lá, tirei de lá minha fonte, foi onde eles falam sobre o rebatismo. Muito bem. Pastor Lucas, e aí? Pastor Dário, eu já tive algumas pessoas na minha igreja que chegaram para mim, pastor, eu acho que quando eu batizei eu não estava muito maduro, eu estava começando a caminhar, eu acho que eu batizei mais porque a igreja pediu para eu batizar, ou mais porque alguém pediu para eu batizar, eu tenho que batizar de novo? O que o senhor acha? A minha resposta é sempre a mesma, né? Primeiro assim, com relação à igreja. A igreja, ela vai batizar adultos ou pessoas que têm entendimento em que situação? A pessoa confessou Jesus Cristo, se arrependeu dos seus pecados e ela dá evidências, pelo menos exteriores, de que ela teve uma vida transformada. Sim. Ela dá um bom testemunho. A gente não tem, como pastor ou como igreja, como sondar o coração dessa pessoa para saber assim, ela tá querendo batizar só para tocar na igreja. A gente não tem como. Dificilmente, se alguém me falasse, pastor, eu quero ser batizado, senão eu não posso tocar. Eu vou falar, não vou batizar você. Porque isso não é razão para batizar. Agora, às vezes é uma questão de começo da fé e de maturidade. Não se espera de alguém que vai se batizar uma hipermaturidade cristã, porque geralmente o batismo vai ser no início da caminhada. Então ele vai começar ali, vai se converter, conhecer o Jesus e vai se batizar. Eu não sou a favor de rebatismo, a não ser em casos de pessoas vindas de outras religiões ou de seitas. A minha visão é essa. Agora, eu queria fazer uma pergunta dentro da sua resposta. Sim. Né? Então, como que fica? Porque você me perguntou o seguinte, até veio a pergunta, mas e se a pessoa no leito de morte quiser muito ser batizada, aí você não vai batizar. Mas e se a pessoa, membro lá, entende que o batismo dela não foi válido, mesmo tendo sido uma igreja séria, e quiser muito, ainda assim, aí você se priva? A gente vai orientar essa pessoa, e eu tô falando, as experiências que eu já tive com esses casos. Quando chegaram para mim, pastor, eu quero batizar de novo, a gente conversou, a gente deu uma orientação bíblica, e em todos os casos que eu tive, a pessoa entendeu e ficou muito bem com isso. Pastor, mas e se você tiver um caso? A nossa orientação como igreja é não rebatizar, a não ser nos casos que eu já citei aqui. Então, assim, a gente vai ver e percebe que, na verdade, o pastor Lucas ele é bom também com as palavras. Mas, na verdade, é que, da mesma forma como a gente diz que não no leito de morte, entendendo dessa forma, ele diz que também não rebatizaria. A pessoa, mesmo querendo muito, não. A mesma coisa a questão da pessoa que está no leito. Mesmo querendo muito, na nossa visão, não. Mas nós temos uma base para isso, né, pastor Felipe? Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Então nós temos uma base para entender que não há necessidade de um novo batismo. O que essa pessoa talvez não tinha na época era uma maturidade cristã, que ela pode passar a ter. Não vai ser o batismo que vai dar a ela esse coração mais maduro, né? É muito comum a pessoa indagar, poxa, mas eu era adolescente, né, quando eu batizei, será que foi válido mesmo? Geralmente, qual é o critério? Ela vai usar como critério a emoção, eu fui na emoção, né? Mas o que se espera? Espera que a pessoa tenha um entendimento razoável e professe a fé. O mais é a obra da conversão que vai acontecer na vida dela inteira. Agora, privar alguém a vida toda do batismo exclusivamente porque eu só aceito uma forma, eu não encontro base bíblica para fazer isso. Mesmo no pé do batismo, como que o irmão vê isso? Então, aí teve outro debate aqui sobre isso. Não, eu vou sair totalmente do tema. Antes do pastor Rodrigo falar, deixa eu ler aqui o que a pastora Larissa Dias mandou pra gente. Boa tarde a todos os pastores e ouvintes. Eu aprendi que batismo era por imersão. Até estar com meu pai acamado sem poder se sentar, e um pastor de outra denominação foi visitá-lo. Fez o apelo, ele aceitou Jesus, o pastor orou,
uma garrafa de água mineral e o batizou deitado na cama. Aquilo mexeu comigo e abriu meu entendimento para uma visão que não cria barreiras, independente do método. A pergunta é, como se faz um acamado que queira ser batizado? Vai morrer sem ser batizado porque não pode ser imergido? Então, acho que vocês já falaram aí, né? Já falaram, mas, pastor Rodrigo, pastor fique à vontade. Eu acredito que, algumas vezes, as pessoas não entendem realmente o que é o batismo. O que é o batismo? A gente aqui está discutindo muito o método, mas às vezes não ficou muito claro para quem está ouvindo o que realmente a gente pensa quanto batismo. O batismo é um ato público da nossa profissão de fé. Quando eu passo pelas águas do batismo, eu estou publicamente assumindo a minha fé e a minha crença de que realmente uma velha criatura, um velho homem, realmente está morrendo e uma nova criatura está nascendo. Na parte do aspersionismo, não, os meus pecados estão sendo lavados e agora eu estou limpo. E aí quando a gente fala sobre soteriologia, rapidinho, sem fugir, a soteriologia tem 4 pilares. 3 são instantâneos e 1 é processual. Qual que são os pilares da soteriologia? Adoção, justificação e regeneração. Isso é instantâneo. E a santificação já é processual, é dia após dia. É. E aí, por exemplo, tem gente que é batizado, mas não foi regenerado. E tem o inverso. Tem gente que não é e já foi. Porque quando que acontece a regeneração? No ato do batismo, não. Não é. O ato do batismo é uma publicação, né? Uma profissão de fé pública. Mas a regeneração acontece antes ou depois. Muito provavelmente, adolescentes, não todos, tem muitos adolescentes que são mais cristãos do que homens, né? Mas alguns batizaram por uma imposição, por uma pressão. E agora estão tendo o quê? Uma intimidade com Deus, onde ele está sendo regenerado. Então eu não vou rebatizá-lo por causa disso. Eu vou fazê-lo entender isso. Até porque a fé que ele professou na imaturidade se mantém. É a fé em Cristo Jesus. Exatamente. E aí, como o pastor Lucas citou, eu acredito que nós temos um só Senhor, é Jesus, e um só batismo. Agora, o batismo não tem que nos fazer inimigos, agora, mas tem que nos unir. No Antigo Testamento, sacerdotes eram purificados com aspersão de água. Não sei se vocês comentaram sobre isso, mas se esse era um ritual simbólico de consagração, por que o batismo não poderia seguir um modelo semelhante? Por quê, hein, gente? Pastor Felipe pode responder primeiro. Eu respondo primeiro e depois vocês veem, mas não tem problema não, isso aí não tenho dificuldade, tá? Não tem não? Na verdade, não. Aqui fala de aspersão, fala. Aqui é um ritual de purificação. Fala de aspersão? Fala sim. Mas se você continuar lendo esse texto, também vai falar de raspagem do corpo. Se continuar lendo o texto, vai falar de lavagem das roupas. Se você, eu não sei como que é lavar a roupa só... Se você continuar o texto, eu tô só provocando. Isso daí se você souber continuar, vai falar que tem 2 novilhos para sacrifícios. Um deles, inclusive, é para oferta de pecado e o outro para o holocausto. E ainda uma oferta de cereal com a farinha amassada no óleo. Então aqui a aspersão tem, mas não é batismo. Aqui é um ritual de purificação do Antigo Testamento, tá? Para nós cristãos, o batismo é completamente, o significado é completamente outro, é totalmente diferente. Eu tinha citado anteriormente, né, a versão grega que é mais aceita hoje pelos teólogos, que é a Nestle-Aland, 28ª edição, né? Você pode procurar aí na internet, NA28. A palavra que aparece ali 77 vezes batismo, ela é interpretada pela grande parte dos teólogos. Eu posso mostrar isso, é só você clicar no Google, você vai ver, fala que é por imersão. Bom, é interessante que um grande teólogo batista que eu admiro muito, que é o Dr. D.A. Carson, ele mesmo admite que há mais de uma possibilidade para interpretar essa palavra. E ele é um dos maiores, pelo menos na minha visão, dos que eu conheço batistas, um dos maiores teólogos batistas aí, mais respeitados, um grande teólogo, um grande escritor. Mas nessa pergunta ainda, pastor Dário, eu queria citar um texto bíblico, que é 1 Coríntios 10, 1 e 2, que diz o seguinte: Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Como é que alguém é batizado quando o mar vermelho é aberto? Né?
por aspersão, porque a água, enquanto se formavam colunas de águas, aspergiam sobre as pessoas ali. Muito boa. Então nós já temos desde lá, da saída do povo do Egito, caminhando para a Terra Prometida, um exemplo de batismo que mostrava agora essa purificação. Eles estavam saindo do Egito para viver a promessa de Deus, acontecendo já por aspersão. Bom, vamos ouvir o Marcos Chagas, ele é lá de Resende. Alô, Marcos. Bom dia, pastor Dário, debatedores. Bom dia. É o Marcos de Resende que está falando. Então, no meu modo de pensar, batismo é sepultamento, né? Sepultamento é morrer para o mundo, como diz a palavra. Morrer para o mundo e nascer para Cristo. Então é 100% mergulhar na água. Não tem como sepultar alguém com o braço para fora, com a perna para fora, vai cheirar mal. Então esse é o meu modo de pensar. Tá certo. Então sepultamento, morrer para o mundo e nascer para Cristo. Muito obrigado pela sua participação. A Zenate diz, bom dia, batismo é o símbolo de uma nova vida, morte para o mundo e uma nova vida em Jesus. Testemunho de um novo nascimento. É também a forma de pertencer à membresia da igreja. O ladrão na cruz não foi batizado e se converteu e foi para o céu. Obrigado, Zenate. Vamos ouvir o Sérgio Oliveira, lá de Itatiaia. A paz do Senhor Jesus, pastor Dário Ferreira, amém. Dantas, demais pastores, que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando, vos dando graça, sabedoria, guardando vossos passos e abençoando os seus lares. Pastor Dário, em relação ao debate, uma dúvida, por favor, quanto ao assunto que foi falado agora há pouco pelos pastores, a questão, até mesmo o ouvinte mandando a respeito da sua filha que usa aparelho para sua respiração. Nesse caso de irmãos que têm esta limitação ou limitações parecidas, no caso da Santa Ceia, sendo que não for realizado o batismo, né, tradicional, vamos dizer assim, entre aspas, e teria que ser realizado o batismo por aspersão. Nesse caso, as pessoas que não forem realizado o batismo pela imersão, como ficaria para participar da Santa Ceia em suas congregações? Como seria a sua participação? Elas não participariam então da Ceia do Senhor? Ou abriria-se uma exceção? Ou como ficaria? Eu tenho essa dúvida. Desde já, Deus os abençoe. Fiquem todos na paz. Um excelente dia. Forte abraço. Filipão, é contigo. Ótima pergunta. E que bom que foi feito, que dá pra gente poder explicar. Nós batistas, nós cremos que existem 4 formas de ceia. Né? A ultra restrita, restrita, livre e ultra livre. É mesmo? Né? Isso. Ultra restrita seria somente para membros daquela congregação local. Entendo. Restrita para membros de qualquer igreja batista. Livre para membros de qualquer igreja evangélica. E ultra livre seria para qualquer pessoa, independente de qualquer coisa. Vocês aplicam tudo isso? Nós aplicamos a livre, a ceia livre. Livre. Qualquer pessoa crente em Jesus Cristo, batizada, independente de se é por aspersão ou imersão, ela pode participar da ceia do Senhor. Não tem detrimento quanto a isso, não. E lá na AD? Também a ceia do Senhor, não é da denominação. Então a gente pratica, usando a nomenclatura do pastor Felipe, a ceia livre. Se a pessoa é batizada, tem comunhão com a sua igreja local, ela pode participar da mesa do Senhor. O pastor Alex está mandando um abraço para você, viu, pastor Rodrigo? Amém. Eu quero mandar um abraço para o presbítero Oswaldo, que está ligado, estão ligados no debate. Ei, pastor Lucas. Pastor Dário, para mim, se o batismo se restringisse só para imersão, considerando os casos que nós estamos citando de deficientes, Jesus estaria dando uma ordem impossível de ser cumprida, né? Porque a ordem de Cristo é: vão, façam discípulos e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, o batismo não salva, mas ele é uma ordem para todos aqueles que confessam Jesus. Se a única forma fosse imersão, e considerando que há pessoas que nunca vão poder ser imersas, a ordem seria uma ordem impossível de ser cumprida. Muito bem. Agora 12 horas, 1 minuto. Eu não